Pensando agora então no comprador em si, né? Pensando no comprador do supermercado. Uhum. O que mudou na vida desse profissional aí nesse momento, ou de um tempo para cá também? Acho que a gente pode falar até numa evolução aí dos últimos anos e o que a pandemia aí tem acelerado de forma mais efetiva. Uhum. A área de compras, ela vem numa mudança muito grande, até porque o trabalho do comprador, ele tem ficado muito mais complexo. E por que ele tem ficado complexo? O primeiro, você vê as empresas de varejo operando com multiformatos. Então ele está operando de repente o atacado por autosserviço, que é o atacarejo, ele está operando a, o supermercado tradicional, ele está operando um empório, ele começou a também operar o e-commerce, e não dá mais para a gente generalizar em termos de sortimento, pôr tudo igual em todos os lugares. E claro que parte desse aprendizado foi no erro-acerto ali. Então ele ficou complexo porque ele opera diferentes formatos. Depois, há uma tendência muito grande na sociedade de fragmentar, tanto do ponto de vista da indústria como do varejo. O varejo fragmenta quando ele opera multiformato, e ao mesmo tempo que ele está com diferentes formatos, cada loja pode ter uma realidade distinta, e ele sabe disso, até porque ele faz o que eles chamam de tabloide de guerrilha, por exemplo. Numa loja específica, para um público específico, ele vai ter determinadas ações. E hoje, aí com o clube de clientes, programas de fidelidade. Então, o que a gente tem? Muitas novidades acontecendo, numa velocidade muito grande, os ciclos de tudo isso muito mais curtos. Então, esse mundo já estava bem complexo e bem agitado para o comprador para tomar decisões. E aquele comprador que toma decisões com base apenas nas crenças, naquilo que ele acredita, no feeling, o feeling tem muito a ver com a experiência que ele teve no passado que ficou lá na mente dele, né? Que é uma crença, que pode se confirmar ou não. Isso aqui a gente sempre fez porque desse jeito dá certo. Né? Não necessariamente ele está medindo, mas deu certo, vamos continuar fazendo. Então, e a gente tem se deparado ao longo do tempo que isso não é mais verdade. Eu sempre faço uma provocação para compradores, quando eu começo um projeto na área de inteligência, de pegar algumas categorias e perguntar para ele, quem é o líder aqui na categoria? E, olha, eu já me deparei com muitos errando quem era o líder, o fabricante, a marca líder na categoria. Na cabeça dele tinha um líder, mas quando você vai e pega os dados, o líder Sim. é outro, porque assim, é a velocidade da mudança. Então, quando a gente olha para voltando à sua pergunta, para esse desafio do comprador, ficou mais complexo. Ficou mais complexo isso, e no meio veio mudanças de hábito, né, Gatti? Essas mudanças de hábitos e todas aquelas crenças que o comprador tem, isso é que mais vende, que outro que não vende, deixou de ser um dado que ele poderia usar. Mesmo os dados que por vezes ele tinha dentro do sistema, e vamos dizer que eram dados confiáveis, ele deixou de usar. Por quê? Porque o histórico se perdeu. Vamos pegar um exemplo. Não se vendia tanto farinha de trigo. De repente, Tá. farinha de trigo e fermento passou a vender mais, porque as pessoas estavam indo menos na padaria, estavam em casa e queria fazer um pão em casa. Isso mudou totalmente a dinâmica de uma categoria que, por vezes, até vendia menos. Então, assim, o faça você mesmo, né, que é o do it yourself, que é a palavra aí do momento, quer dizer, como é que as pessoas estão levando para dentro de casa o prazer de preparar o alimento, fazer coisas. Então, isso mexeu muito com o hábito de consumo. Como é que esses caras vão fazer hoje aí para lidar com as pressões desse cargo? Que elas não eram tão, né? A pressão dele era conseguir comprar com preço bom e com prazo bom para pagar. Era essa a preocupação há anos atrás. Hoje mudou, né? Então como é que o cara lida com essa pressão hoje? Você trouxe um bom ponto, né? Aliás, eu sempre gosto de provocar os profissionais de compras assim: você tem que comprar bem ou vender bem? E isso não é de agora, agora só É, ficou mais acentuado. Na realidade, assim, ele precisa hoje vender bem. E quando a gente fala em ele vender bem, em lidar com isso, significa que ele tem que conhecer a categoria.
ele tem que ter conhecimento da categoria, porque, por exemplo, vamos pegar hoje, ele faz um pedido de 100, chega a 50. Tá. Ele vai ter que, para não ter ruptura e ele satisfazer esse cliente que está frequentando menos lojas e está comprando mais cada vez que vai à loja, quer dizer, perder esse cliente vai ser comprometer muito o resultado. Então, mas se o consumidor compra um produto premium, não adianta ele falar que ele tem na loja um produto de baixo preço, porque esse consumidor não vai mudar de um produto premium para o de baixo preço. Ele vai mudar para um produto próximo do produto premium, ali, mais intermediário. O mesmo quando a gente fala de medicamentos, né? Quando está falando do medicamento, ele sai do medicamento, por exemplo, ele compra um medicamento de referência, que é de uma marca, o próximo passo ele pode optar por uma outra marca no primeiro momento, mas ele pode depois ir para um genérico. Então a gente vai migrando no nosso comportamento de compras, mas a gente vai procurando coisas como consumidor que está próximo da zona do conforto nosso. Então hoje, para ele vender bem, ele precisa conhecer sim a categoria, e em conhecendo a categoria, ele está conhecendo o consumidor dele. Então, assim, primeiro ele precisa pensar assim, como é que eu vendo bem? Vender bem é conhecer o consumidor, ou o shopper, que é quem faz a compra, e ver assim, o que eu vou ter. Aí ele vai dar um passo e vai comprar bem. Porque a gente ainda tem Gatti, muitos profissionais de compras que tem uma correria muito grande no dia a dia, e o tempo fica muito curto, e ele acaba sendo um tirador de pedido. O Olegário, então, em cima de tudo que a gente falou, o cara tem que estar, né? O comprador ele sofre a pressão, ele tem que estar atento ao que está vendendo, ele tem que conhecer a categoria, né? Você consegue fazer uma lista aí das principais características que esse profissional hoje tem que ter no varejo? Uhum. Bom, finalizando só a pressão, né, que ele tem hoje uma pressão para reduzir o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o tempo todo. Sim. E com essa questão de uma inflação de custo aí, de matéria-prima, etc., em função até do dólar, ele está extremamente pressionado. Então, quer dizer, quando eu olho para este profissional, quer dizer, o que seria o mundo ideal dele? Primeiro, é ele ter uma visão sistêmica do negócio. A gente tem feito alguns trabalhos muito interessantes junto ao varejo, que a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, porque a minha visão tem muita pressão hoje sobre o profissional de compras, mas por vezes as condições, e quando a gente procura colocar todo mundo na sala, ter um time ágil ali que discute o tema, isso fica melhor. Então, ter essa visão sistêmica do negócio, uma visão estratégica, ajuda muito. E uma clareza da interdependência entre as áreas. E aí ele começa a ter dor de domo. Se eu fosse simplificar, essa é a melhor definição. Ele tem uma visão de helicóptero ou da floresta, como alguns preferem. O outro é ele desenvolver as competências analíticas. Por que isso é importante? Como é que ele analisa informação? Eu tenho me deparado com vários executivos aí no varejo, profissionais de compras, que por vezes ele tem até lá um bom ERP, que tem informação, mas eu lembro dentro de um varejista que ele me perguntou assim, Olegário, o que é isso daqui? O que é curva ABC que está aqui no sistema? Então, por vezes a informação está lá e ele não consegue analisar. Ele não foi preparado. Até porque, por vezes, esse profissional, ele começou lá. Para mim, ele é um herói, como todos do varejo ali, que começou como entregador, começou como repositor, foi conquistando posições e foi aprendendo na prática ali, observando, mas ele não teve um treinamento. Então, quando a gente fala de margem, de como calcular a margem, por vezes ele não sabe como calcula a margem, ele sabe a conta do markup. Nunca foi dado para ele a oportunidade de estudar um demonstrativo de resultado de exercício. Quando ele toma uma decisão de compra, como isso impacta lá no lucro da empresa, no fluxo de caixa dele. Então, já me deparei que, por exemplo, ele fechava uma negociação e o prazo de pagamento era antes, o prazo de pagamento para a indústria era antes do produto girar. Então, o que a empresa tinha que fazer? Ela tinha que buscar dinheiro emprestado para pagar o fornecedor. Porque essas são algumas características que ele, por vezes, não entende.
tem o impacto dos tributos ali na conta. Então, esses são alguns aspectos da parte analítica dele entender de mercado. Eu já dediquei tempo, por vezes, para ajudar um comprador a entender assim, o que é o market share, como é que ele usa isso a favor dele numa negociação, como ele se prepara. Então, isso são aspectos analíticos que é importante ele se desenvolver. Da mesma forma, hoje, ele tem que adquirir conhecimentos ligados ao CRM, aos clubes de clientes, etc. E mesmo do e-commerce. Por quê? Porque a indústria está investindo muito também nesses canais, porque ela consegue medir o retorno sobre o investimento que ela está fazendo. Outro aspecto importante, hoje, se eu não tenho informação, eu tenho confusão na hora de tomar decisão. Mas se eu tenho muita informação também, eu também tenho confusão, porque isso pode gerar uma inércia. Então, aí entra o papel de uma área de inteligência dentro da empresa varejista, inteligência de compras, que vai apoiar esse profissional de compras, a organizar essa informação e levar para ele algo já mais analítico. O gerenciamento por categorias pode entrar dentro dessa estrutura, assim como também uma inteligência de pricing. E hoje todo esse entendimento da categoria, essa nova forma de negociação, ela demanda mais informação. Então isso se torna muito importante. E aí vem um tripé, você já tem um posicionamento e tem uma estratégia, vem um tripé extremamente importante, onde a gente vai falar de pessoas, e aí entra treinamento, nós vamos falar de processos bem executados, e de tecnologia e ferramenta. Queria agradecer a sua presença, falar que foi muito bom, foi uma aula aí, acho que todo mundo gostou, a gente ouviu esse lado aí de compras, tá? E queria que você deixasse a sua mensagem final em 1 minuto, porque senão a gente está fora. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, obrigado, estou vendo aí vários amigos, né? O Almauri, o Tunico, enfim, vários amigos que entraram, o Geraldo Aniceto. Então, a satisfação revê-los por aqui. Nós precisamos, uma mensagem final, e vale para os líderes, compradores, para todos, colocar o cliente no centro. Entendemos de categoria e tomarmos decisões com base em dados, porque as nossas crenças, elas já venceram. Algumas continuam valendo, mas a maioria já venceu porque o mundo mudou muito. Então, a gente precisa mudar com o mundo. Esse é o nosso desafio. E a informação é a linguagem comum que pode nos orientar, Gatti.